Essa daqui não é a primeira vez que eu tô tentando gravar o primeiro vídeo para o canal. E eu criei outros vídeos, na verdade, e eu acabei apagando eles porque eu não gostei. E porque eu tava me. é, eu não tava acertando as palavras, eu não tinha criado um roteiro exatamente. Então dessa vez eu criei um roteiro para começar meu primeiro vídeo. E é importante falar isso porque eu fico com muita vergonha na frente da câmera e eu não consigo falar diretamente assim. Eu fico com vergonha de ver minha imagem na câmera frontal e saber que eu tô falando com nada. Mas depois esse vídeo vai ser publicado e outras pessoas vão ver também. E se não ver também, provavelmente nos próximos vai acabar atraindo mais público. Mas de alguma forma tem que começar, né? Tem que ter o primeiro vídeo. Então vamos lá, na verdade eu criei o canal com o intuito de começar alguma coisa nova na minha vida e ajudar a me livrar de certos maus hábitos que eu tô tendo, que ao longo da minha vida eu já consegui me livrar de vários outros, na verdade. E só que ainda restam algumas coisas que precisam ser consertadas e eu acredito que tem muita gente que tem esses maus hábitos igual eu tenho. Por conversas assim com amigos, por assim, olhando ao meu redor, consigo entender. Eu vou começar a falar sobre quais são esses maus hábitos, na verdade. Que são, por exemplo, pensamentos ruins de existência, como, por exemplo, o próprio canal meu que eu tentei criar, e eu criei vários vídeos e acabei arquivando tudo, não quis dar continuidade porque eu ficava com muita vergonha e não sei falar direito, essa é a verdade, não sei falar direito. E passar muitas horas no Instagram. Eu acho que esse atualmente é o maior dos problemas que eu tô lidando, porque eu comecei a reparar que eu tava passando muito tempo no Instagram. Eu tava passando 3, 4 horas por dia, dependendo no Instagram. E cara, sinceramente isso não é nem um pouco saudável, porque eu poderia estar fazendo muitas outras coisas produtivas, como por exemplo estudando, ou fazendo isso mesmo, criando um vídeo, que no futuro pode ser que seja algo promissor, pode ser que eu esteja começando alguma coisa boa, sabe? E, bom, como eu comecei a falar do Instagram, esse vai ser justamente o tema do primeiro vídeo. Então, como eu disse antes, eu já tinha saído de diversos maus hábitos, mas o ápice foi durante o lockdown, durante a temporada de 2020, 2021 por aí, que eu costumava só acordar e assistir aula, assim, porque tava EAD, período de lockdown, eu só acordava, ia pro computador e já começava a assistir a aula, e depois eu passava o resto do dia jogando LOL e conversando no Discord. E pra mim essa foi a época assim mais frustrante da minha vida de longe, porque eu ficava conversando com meus amigos e todos eles tinham esse mesmo pensamento assim, de que era muito difícil alcançar as coisas na vida, os objetivos, a felicidade em si, esse sentimento de conquista, de realização de alguma coisa, o qual eu tô buscando agora e continuei e comecei na época, na verdade, quando eu comecei a ver que tudo que eu tava fazendo tava errado. E eu comecei a culpar as outras coisas, era sempre a culpa de outras coisas, a culpa era do lockdown, a culpa era de dos preços caros das coisas, eu sempre culpava outras coisas, eu nunca olhava pra mim mesmo e tentava me melhorar. É, Então, nessa época eu passava muito tempo no Instagram e isso gerava uma comparação muito grande, que esse é um grande problema das redes sociais, uma comparação imensa. Eu começava a ver as pessoas da minha idade, mais novas, nessa mesma faixa etária, assim, é, todas elas bem-sucedidas e eu aqui no computador jogando LoL o dia todo e no Discord, sabe? Isso é frustrante pra caramba. E, cara, ficar no Instagram o dia todo, sinceramente, não ajuda. Foi aí que eu decidi me afastar momentaneamente desses meus amigos, dessas pessoas à minha volta que, assim, eu não vou culpar elas.
porque eu também estava nesse mesmo pensamento. Então, eu continuar com as pessoas que estavam nesse mesmo pensamento, nessa mesma linha de raciocínio que eu, cara, só iam fazer com que eu continuasse nesse efeito de maus pensamentos e comparação. Então, bom, alguns amigos meus também acabaram se afastando em alguns momentos e eles acabam sempre afastando e voltando, mas meio que sempre continua na mesma coisa, sabe? É meio que sempre continua no mesmo. Então foi depois do lockdown, eu já tinha voltado para a faculdade, já estava em aula, eu decidi me dar uma afastada assim, mais ou menos em 2022. E essa foi a época que meus amigos mais estavam saindo, indo pra bar, indo pra balada. E eu acabei ficando em casa, foi a época que eu comecei a treinar. Então eu tava começando a me sentir mais feliz porque eu tava fazendo. Eu tava meio que começando a criar uma disciplina na minha vida e isso me deixou mais feliz. Por isso que eu gosto muito da academia. E a única coisa que eu fazia na época era basicamente me vitimizar. Na época que eu tava no Discord, na época que eu tava nesses pensamentos. Então, sobre o Instagram, eu basicamente comecei a me sentir feliz quando eu parei de seguir um montão de perfil, um monte de coisa que gerava desejos, um monte de coisa que gerava comparação, se é que você consegue entender, porque provavelmente muita gente passou por isso, muita gente seguiu muitos perfis que acabavam gerando desejo. Então, foi nessa época que eu comecei a treinar, eu comecei a ir pra academia, eu comecei a fazer mais amigos que tinham um objetivo parecido com o meu, que gostariam de desenvolver um corpo, desenvolver disciplina, todos esses aspectos da vida. Então, na verdade, mais tarde eu comecei a ficar mais engajado nessas questões de academia, de isolamento, de melhoramento pessoal, na verdade. E eu descobri que tudo isso que eu estava fazendo já tinha um nome, que é, na verdade, o modo caverna. Que os vários youtubers por aí chamam, né? Inclusive lá na gringa eles acabam usando muito esse termo, né? O cave mode. Que é basicamente se afastar de tudo, focar em você mesmo e se autodesenvolver para você conseguir alcançar a sua própria felicidade e sua realização. E depois de tudo isso eu percebi que eu tava ainda assim usando demais o Instagram atualmente, eu usava muito ele, ainda mais depois que eu acabei ficando desempregado, porque eu me formei na faculdade, eu estava trabalhando como designer gráfico e a empresa não estava indo tão bem, eu acabei ficando desempregado. Foi aí que eu comecei a usar muito, muito, muito o Instagram, que não era para eu estar fazendo isso. Então, o conselho que eu dou para esse vídeo é você colocar um timer diário. Isso está me ajudando bastante, até psicologicamente, com a questão do Instagram. Eu estou usando até menos, porque eu coloquei uma meta de usar 1 hora por dia o Instagram. Então eu coloco isso na minha cabeça e eu falo, não, eu vou finalizar o dia faltando, sei lá, 10 minutos. Mesma coisa pro TikTok. O TikTok eu não uso muito porque eu não sei, eu não acostumei tanto a usar o TikTok desde que ele foi lançado. O que eu mais usava era o Instagram. Então esse limite diário no próprio celular, eu tenho um Samsung, eu não sei se no iPhone tem, mas tem vários aplicativos, é só você dar uma pesquisada aí. Eu senti que isso ajuda muito a se controlar e colocar aí outros afazeres no dia. Você acaba liberando mais horas no dia e acaba sendo muito mais produtivo, independente do que você faz. Enfim, ajuda muito. Então é isso, esse foi o tema do primeiro vídeo aqui do canal que eu queria tratar com vocês. Eu acho que foi muito melhor por eu ter desenvolvido esse roteiro. E se de alguma forma você se identifica com essas questões e acha que passa muito tempo na internet, bom, comenta aqui nesse vídeo e vamos pensar no tema pro próximo. É isso, valeu!